Perfeito. Bom, então, bom dia a todas, a todos, a todes, né? Bom, falar meu sinal em Libras, né? O meu sinal é o F. Eu acho que, não sei se temos surdos aqui, mas eu acho que é interessante falar também, né? Não estou vendo o intérprete, acho que não tem, né? Surdos e surdas na sala. Tem lá com a Gisela. Tem com a Gisela? Sim. Tem, eles estão tendo tutoria aqui, depois eu vou falar disso. Meu sinal é esse F, né? Bom, então, até porque vai ficar gravado, né? Outras pessoas podem assistir, né? Mas então, assim, é uma satisfação estar aqui. Eu peço desculpa que eu atrasei um pouco para entrar. O computador resolveu reiniciar bem na hora que eu estava ligando. E aí, se não fosse os slides, eu podia entrar pelo celular, né? Mas com os slides não estava no celular, os slides estavam no computador. Então, e é uma satisfação muito grande estar com a Clélia, minha amiga pessoal, minha parceira, né, de tantos trabalhos, e a Gisela também, que também é minha amiga, né, já de amigas de GT13, né, a Gisela a gente se conhece do GT13, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que aí se tornou uma amiga querida também, então é muito mais carinhoso estar aqui hoje ainda, estando com duas amigas, né? Bom, eu vou compartilhar aqui alguns slides e vou tentar não ultrapassar o tempo, se você pode me interferir, tá, Marli, por favor. Eu vou avisar, então, com 15 minutos de fala, eu aviso vocês. Isso, Ok? eu vou tentar, como é uma mesa redonda, eu vou tentar não ficar me alongando nos slides e para que depois possamos ter tempo de discutir. Bom, então aqui, o que eu optei por trazer, eu não estou vendo mais ninguém, vocês estão vendo os slides? Sim. Ok. Estão aparecendo. Eu, a Clélia e a Gisela, a gente conversou, né, um pouco antes, né, há alguns dias, e aí a gente, né, para decidir o que cada um iria comentar, para que não ficasse tão distoante, né, as falas, e aí eu resolvi trazer, então, um pouco do que eu estou chamando de vozes da inclusão, né, o que podemos fazer para ecoar mais forte as vozes da inclusão nas aulas de matemática. Essas vozes da inclusão, né, são pessoas envolvidas, na verdade, que, assim, eu poderia entrevistar qualquer pessoa, a nossa concepção de... Oi? Alguém falou? Sim, Fábio, não está no modo de apresentação, a gente não está vendo no modo de apresentação. A gente está vendo o teu PowerPoint aberto. Está um modo de apresentação. Não sei se você, de repente, tem que compartilhar a janela da apresentação e não a janela do PPT, pode ser. E aí, quando você passar os slides, a gente não vê que você passou. Ah, eu não entendi o que é a sua sugestão. Então, Clica ali na lupinha para colocar a apresentação. Aqui, né? Então, aí quando entra na apresentação, interrompe o compartilhamento, aí começa de novo. Aí vai abrir para você as opções apresentação ou o nome do seu arquivo. Aí você vai na apresentação. Vê se ou você pode fazer encontra. igual a professora Cléia fez antes, no começo. Qual que era o modo que você tinha colocado, professora? Modo leitura. Modo leitura, ele fica grande, fica bem bom. Tá, peraí. A Gisela, fala de novo, por favor, como você sugeriu. Na sua listinha aí de opções de escolha, você vai escolher uma janela. Aí, quando você escolher uma janela, vai ter apresentação de slides. Aí você escolhe essa opção. Tem só a apresentação? Não, só tem o slide, não tem apresentação. Então, bota o seu slide para apresentar, bota assim, clica na apresentação no seu slide, sem compartilhar a tela. Aí ele vai entrar no modo apresentação. Aí você compartilha a apresentação, que aí ele vai aparecer essa disponibilidade. Ah, eu colocar antes, né? Isso aí. Se botar depois, mas se eu colocar antes, eu não consigo mexer depois aqui, Gisela. Se eu colocar antes, eu não consigo mexer aqui, eu não consigo então voltar. deixa no modo leitura, que foi a sugestão da Gabi. Você coloca apresentar. Tab. Coloca apresentar, aí quando você estiver apresentando, dá um Alt mais o Tab. Alt Tab, tá. Aí você consegue voltar para a sala do Meet e colocar apresentar a apresentação.
Tá, eu compartilhei. Isso. Alt Tab. Agora tá carregando aqui. E por que está acontecendo isso agora, se a gente já está no terceiro ano usando isso e sempre dá Não, certo? não deu certo. Vamos tentar do outro jeito, então. Ai, ai. Não apareceu? Não, ficou tudo preto. Agora apareceu. Só que Apareceu mais o PowerPoint pequenininho. Tenta Tá, mas clicar naquele ícone Modo que a leitura. professora... É, o Modo modo leitura. leitura. Do lado, Fábio, do lado. Aí. Isso. Aí, Isso. ótimo. agora vamos ver se muda. Mudou, né? muda. Beleza. Perfeito. Bom, então voltando, né? Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Gabriele e Marli. Aí, voltando, né, falar, essa ideia de chamar de vozes da inclusão, na verdade, a gente poderia entrevistar qualquer pessoa que esteja dentro da escola, porque da nossa concepção de inclusão, para mim, a concepção, ela não existe um sujeito da inclusão, ela impacta todos nós. Porém, o que eu estou chamando de vozes da inclusão são de pessoas que estão mais diretamente impactadas, que são as próprias pessoas com deficiência ou com transtornos, ou profissionais que atuam na educação especial, nas políticas, nos serviços de educação especial, numa perspectiva inclusiva, ou também os próprios responsáveis, pais, mães, ou responsáveis pelas pessoas que estão mais diretamente ligados. Mas, novamente, qualquer um de nós poderíamos ser denominados como vozes da inclusão, do meu ponto de vista. Porque a inclusão somos todos nós, né? Não podemos assumir mais que a inclusão é de algumas pessoas, né? De alguns sujeitos. Bom, alguns só pressupostos antes alguns poucos pressupostos, né? O fato de que todos nós temos limitações e capacidades, todos nós seres humanos, né? E essas limitações e capacidades, elas podem ou não ser potencializadas na escola. A depender das tarefas que a gente ofertado, da maneira como a gente conduzir as nossas aulas, a gente vai poder estar jogando uma lupa muito grande, ou nas nossas limitações, ou nas nossas capacidades, de todos nós. Né? E nós, professores, não podemos determinar de antemão os limites e possibilidades de nossos estudantes. Seria injusto, não tem... com os estudantes, que a gente fizesse isso, né? Ainda mais porque, culturalmente, nós construímos uma escola e formação docente que elege aquilo que a gente aceita, né? As competências, as limitações aceitáveis. Então, as barreiras que existem, isso é um pressuposto muito importante, elas são culturais, sociais e históricas, elas não estavam lá. A escola, da sua fundação, já não estava lá, né, dizendo quem poderia ou não. Ela construiu isso historicamente, aos poucos, ela foi definindo quem poderia participar, de que maneira a pessoa poderia participar, que linguagem a pessoa poderia utilizar, que língua a pessoa poderia utilizar. E um outro pressuposto é o fato de que a educação inclusiva, ela encontra resistência e incomoda, como nós vamos falar um pouco amanhã também, né, Clélia, no GD, incomoda nós, professores, no bom sentido, né, eu espero que seja um incômodo, né, positivo, né, de nos movimentar, porque somos levados a questionar alguns dos fundamentos e das práticas mais arraigadas da escola tradicional. Quais são esses fundamentos? Um caráter seletivo da escola, né, a homogeneidade de seus métodos de ensino, e ainda o fato de não ser sensível ao que os alunos são e querem. Então, as vozes da inclusão, elas continuam ecoando, né, apenas em alguns espaços e para algumas pessoas, como se a inclusão ainda fosse a função de pouquíssimas pessoas isoladas, né. Esses estudantes continuam sendo, em certa medida, os outros, dos outros, né, e não nossos. E como torná-los nossos de fato. É muito comum, né, a gente ler em textos, até, eu acho que a gente tem que tomar até um certo cuidado com a linguagem, né, com a língua, com a maneira como a gente se expressa em relação às pessoas
que são apoiadas por políticas de educação especial, né, evitar coisas tipo estudante de inclusão, aluno de inclusão, aluno da educação especial, aluno da escola, né, um estudante da escola que é apoiado por uma política de educação especial. Porque esse tipo de expressão, ela continua reforçando esse isolamento, deixando a função, aliás, deixando o atendimento desses estudantes em função de poucas pessoas, uma preocupação que não é nossa, que não é coletiva. Então, isso aqui eu vou passar para a gente não se alongar. E aí eu trouxe aqui, então, alguns trechos de vozes e ecos da inclusão, de pesquisas que a gente tem feito, tá? Algumas delas, inclusive, juntou eu e a Clélia, e para que eu fazer um convite para as pessoas que estão aqui conosco, refletirem sobre em que essas vozes ecoam em nossa prática, né? E o que a gente pode pensar ouvindo esses estudantes, o que é possível, né, dentro das nossas limitações, do nosso contexto, da nossa infraestrutura, em que é possível a gente já começar a agir, né, e pensar nas nossas obrigações, né, em que eu posso me disponibilizar. Então, de uma primeira pesquisa que eu estava junto, da Veridiana Canassa, com estudantes autistas que passaram toda a sua experiência de educação, né, em escolas comuns, né, ou escolas inclusivas. Eu trago aqui um trecho de voz da Stephanie, né, o que me ajudou nas aulas de matemática foi o ábaco e o material dourado. O material dourado foi importante para mim, porque eu aprendi que a pecinha menor valia 1. Aí tinham as dezenas, as centenas, e tinha um tijolão que era 1 milhar. Foi aí que eu aprendi o que era uma dezena, o que era uma centena e o que era 1 milhar. Porque quando eu penso nisso, eu vejo a barrinha do material dourado, com 10. Porque sou muito visual e auditiva. Então, essa é uma primeira voz que destaca aí a importância, né, dos materiais manipuláveis, da visualidade, por uma estudante autista. O João, da mesma pesquisa, também autista, ele fala o seguinte, né? Apesar de eu fazer prova diferenciada na matéria de matemática, eu não acho que as aulas de matemática fossem inclusivas, porque não era feita uma coisa diferente com os alunos especiais da turma, só as provas diferenciais que a gente fazia. O resto era tudo igual com o resto da turma. Então, o João, ele levanta uma questão em relação à diferenciação da avaliação, né? Do fato dele fazer uma prova diferenciada. Esses estudantes são muito jovens, tá, gente? Eles estão falando de uma escola de 2, 3 anos atrás, não é uma história de 20 anos, né, de uma outra escola, é uma escola de 2020, 2019. O João ainda ele fala o seguinte: talvez se eu pudesse mudar alguma coisa na maneira de ensinar matemática, seria a aplicabilidade na realidade daquilo que a gente está aprendendo. Eu sinto que isso não iria ajudar só os autistas, mas toda a turma, porque é difícil também despertar o interesse do aluno por um conteúdo que ele não vê onde vai aplicar isso no futuro, no dia a dia. Tá? E isso apareceu bastante em vários autistas entrevistados, né? Essa questão da relação com temas cotidianos, com as questões cotidianas. O Rodrigo, também autista, ele diz o seguinte: são ipsis literis, como eles falaram, tá, gente? É transcrição na íntegra. Nos trabalhos de matemática, o professor já passa o conhecimento antes de fazer o trabalho, porque ele passa a matéria. Então, meio que perde a razão de você fazer um trabalho em grupo. Não tem sentido. Acho que, né, ele estava querendo dizer, quando o professor pede um trabalho, ele poda a possibilidade de investigação do estudante, né? Ele já diz como tem que ser feito ali, ele só se reúne em grupo para fazer. Esse é o que o Rodrigo diz. De uma outra pesquisa, em que eu e a Joyce entrevistamos pais, mães e responsáveis por estudantes também autistas. Eu ouvi de uma pessoa se ela corria o risco de se era contagioso o que meu filho tinha. De uma outra pessoa responsável, tive de dialogar muito com a escola e individualmente com os professores para solicitar que estabelecessem alguns padrões para meu filho ser incluído. Então, a primeira fala ali, essa voz, né, ela vai ecoar um pouco sobre a questão da maneira como a gente
das condutas, né, das relações ali, e do quanto é importante a gente falar também, às vezes não é só sobre metodologias, né, mas é sobre outros aspectos também. E também, de certa forma, destaca, né, essa segunda voz, ela ecoa um pouco a ideia da importância que esses pais têm, né, para dialogar com a gente sobre os melhores caminhos que a gente pode iniciar com estudantes autistas. E aí, uma outra voz, eu acho que a escola precisa ter uma relação maior com os pais nesse processo, para não parecer que é um processo fragmentado, né? E a pessoa estava dizendo fragmentado porque o estudante autista, ele sai qualquer estudante, né? Mas o estudante autista especialmente, ele teve uma rotina no quarto ano, lá dos anos iniciais, aí ele vai para o sexto ano, se não há um diálogo, parece que muda demais, é um degrau muito grande, e quem seria responsável também, né, por fazer essa ponte se tornar um pouco mais suave, essa passagem um pouco mais suave, seriam os pais, né, que têm um conhecimento cotidiano dos filhos contínuo. E aí, uma outra voz, né, da mesma pesquisa, com responsáveis, eu acho que isso deveria ser uma planilha, da qual eles deveriam apresentar, porque a criança vem com atestado e com toda a documentação que ela tem algum problema, né? Aí eles até sugerem, esses pais sugerem os planos individualizados, né, algum histórico que o estudante tem, enfim. Algo mais global seria incluir eles em atividades que as outras crianças também são inclusas. Então, aqui também o responsável fazendo esse apontamento de que os filhos provavelmente não participem de algumas atividades. De uma outra pesquisa com o Tiago, com estudantes com deficiência visual, né, essa primeira voz diz o seguinte: eu conheci pessoas com deficiência visual que estavam no ensino médio, e o professor olhava para ela e falava o seguinte, né, hoje é aula de matemática, escreve os numerais de 1 a 100 aí. Isso no ensino médio, terceiro ano, pois é. Então, a criança ficava... Isso aconteceu com 3 dos entrevistados, né? Que o professor diferenciava a aula, e a maneira dele diferenciar era pedir para que, enquanto os outros estavam aprendendo função, geometria, né, diante da nossa dificuldade de fazer as adaptações, pedir para o estudante escrevendo números, digitando os números lá na máquina Perkins, de 1 a 100. Exercícios do tipo esboce o gráfico ou faça a figura, a adaptação que eles faziam era de eu não fazer essa questão. Já tive caso, isso já na faculdade, caso de professores que se recusavam a fazer qualquer tipo de adaptação curricular de pequeno porte. Tá? E aí também uma outra voz, né, falando especificamente de uma aula de cálculo, né, ele, professor de cálculo, foi me ajudando, passou alguns documentos de exemplo, aí eu fui pesquisando tanto que a minha primeira prova na universidade eu já fiz ela no LaTeX. Isso era o fato de que 2, 3 estudantes cegos, eles elogiavam muito esse programa LaTeX, né, para digitação de textos em matemática. Mas a questão, acho que para a escola, não é que a gente vai exigir que o estudante saiba operacionalizar o LaTeX, porque nem eu sei, né? Não que eu seja referência, mas eu não acho que é um programa tão simples, mas a ideia do fato de que esses próprios estudantes, eles já têm, né, conhecimentos daquilo que talvez pode ser utilizado, mas o diálogo aí é importante, né? E aí, uma voz agora de um matemático surdo que estava estudando licenciatura em matemática, né, um futuro professor de matemática surdo. As atividades eram sempre iguais a de ouvinte, não tinha metodologia nenhuma para surdo. Em relação à matemática, aprendia só os números. Fui aconselhada a pegar 4 ou 5 disso durante a universidade, né? Fui aconselhada a pegar 4 ou 5 disciplinas para que eu possa dar conta. Né? Ele questionava bastante, isso foi só um entrevistado, né? Foi um estudo de caso praticamente. Ele alegava que, ele falava, eu dava conta, e eu não tinha a possibilidade de escolher o meu percurso formativo, né, eu não podia fazer igual todos, se eram 6, 7 disciplinas, eu tinha que, não, pega só 4, você não vai dar conta, enfim. Aquele pressuposto lá do início, das impossibilidades que a gente pressupõe antes sequer de conhecer a pessoa. E de uma pesquisa minha com a Clélia,
Intérpretes de Libras, para a gente não ficar também só nas pessoas com deficiência e nos pais, os intérpretes de Libras também têm suas vozes que podem ecoar de alguma maneira. É um processo frustrante, são poucos os professores que conseguem ter essa visão que vai além do quadro. De repente, você dimensionar isso para algo visual. Aí ela está falando, obviamente, né, em relação aos surdos. Eu fico sozinha com o surdo, logo após ele explicar aquele enunciado. Uma outra voz de intérprete de Libras: os professores não criam estratégias diferenciadas para ensinar matemática. É sempre a mesma coisa. Modelo, modelo, modelo. E uma outra intérprete, né, disse: o aluno finge que aprende, o professor finge que ensina, e fica bom para todo mundo. É claro que isso é meio uma frase meio que clichê, né, usada em outras situações, mas é importante reforçar, né, quando uma intérprete diz isso. Não se trata aqui de ignorar outros fatores que interferem diretamente na nossa ação docente, né? Como a falta de formação, a desvalorização profissional do professor, a remuneração não adequada, a ausência de infraestrutura, às vezes mínima, necessária. Trata-se, isso sim, de valorizar o processo de escuta, ainda mais acerca de temas que a gente não conhece suficientemente. Eu, Fábio, não é porque eu fui ser professor de estudantes surdos lá em 2003, fui fazer mestrado, doutorado em relação a essa temática, não quer dizer que eu vou saber lidar quando eu tiver esse estudante, ainda mais porque eles são únicos. Então, nesse processo, a escuta e a disponibilidade, ela é fundamental. Fábio, só te interrompendo, 18 minutos de fala, tá? Já Tá se joia. passaram. Obrigada. Já está acabando. A construção de uma escola e sociedade mais inclusiva, ela deve ser uma tarefa coletiva, democrática, solidária e colaborativa. Então, essas palavras não é só para enfeitar, para deixar uma frase bonita, mas é aquilo que, ouvindo essas vozes, né, ou vendo essas vozes dos surdos, elas me fazem pensar, né, o quanto a gente precisa ser solidário, ser disponível, poderia colocar aqui também, ser colaborativo, né, e trabalhar coletivamente. A questão da inclusão, assim como a professora Débora Diniz apontou uma vez, eu concordo. Acima de tudo, é uma questão de justiça social, né? Uma questão de justiça social. Entretanto, o diálogo, apesar de todos esses problemas que a gente sabe que nós temos, né? O diálogo, ele é gratuito e necessário. A disponibilidade com o outro também. Enquanto isso, nós vamos fazendo coro por uma escola mais inclusiva em todos os aspectos. Eu acho que se essas vozes, elas começarem a se transformar num coro, né? Ecoar cada vez mais para mais pessoas vão se tornando sensibilizadas, vão aprendendo sobre outras coisas novas. Eu acho que nós já avançamos, sim, bastante, bastante. É claro que não é o mínimo suficiente aí, mas nós já avançamos. Eu acho que já há um coro, né? Aqui nós estamos aqui hoje reunidos, né, para falar numa mesa redonda com vários professores, professoras, e amanhã nós vamos falar bastante disso, né, Clélia? O quanto a Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional Paraná, ela tem trazido esse tema, né? Então, amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso. Será que está se tornando um coro, e até em que medida essas vozes estão ecoando em maiores possibilidades aí? Então, o que podemos aprender com as vozes da inclusão? E em que podemos mudar? Então, era isso, né? Aí, para finalizar, as pinturas que eu adoro, né? Pintado com a boca, por uma tetraplégica, Marius Maxka, eu não sei se é um sobrenome, ou se ela assumiu essa característica de alguns artistas que usam pseudônimo, mas é real, né? Eu tenho, inclusive, aqui esses cartões da Associação Brasileira dos Pintores com as Bocas e os Pés. Ela pintou um quadro denominado Flor de Natal, utilizando apenas a boca. E esse quadro Passarela, né, foi pintado também com a boca por Antônio Luiz Martins, também tetraplégico. É isso, gente. Desculpa a questão da apresentação, mas a gente não entendi até agora. A gente usa sempre, né, dando aula, fazendo, e hoje não estava passando os slides.
Mas então, eu deixo aí esse convite para que depois no nosso bate-papo a gente possa pensar, né, um pouco sobre essas vozes, sobre o que a gente pode aprender, o que já está possível, né, e acima de tudo destacar a necessidade de diálogo quando a gente está falando de inclusão. Certo, obrigada, Fábio, por compartilhar essa fala, né? Resultados das suas pesquisas aí. Tem algumas perguntinhas eu vou colocar já no chat. Pessoal, quem quiser fazer perguntas ao professor Fábio também, pode vir colocar no chat, a Gabriele, ela vai anotando, depois a gente vai ter um momento de discussão. E aí eu convido a professora Gisela para trazer as suas contribuições para essa mesa agora. Exato. Bom dia, bom dia. Vou começar me desculpando porque vai ter algum ruído ambiente, tá? Mas é por conta de eu estar aqui na sala mesmo de aula, eu estou na rural, e a gente está aqui tendo uma reunião ali do outro lado, e aqui com 2 ambientes da tutoria, que são do ambiente mesmo do apoio do NAI, e aí, então, contextualmente está correto, mas vai ter algum ruído de fundo, ou seja, pitadas de vida real, né? Eu estou procurando falar com o microfone bem pertinho para diminuir um pouquinho e deixar minha voz mais audível, tá? Para todos. Meu sinal é o G aqui na covinha do sorriso. Então, é o G no sorriso e o G aqui, ó. Então, eu vou compartilhar agora. Primeiro, estou muito feliz de poder estar compartilhando esse momento junto com o Fábio, um amigo já bastante querido, ele esteve na minha banca de doutorado, com contribuições preciosas, e a professora Clélia, que eu conheci no GT13, então, obrigada por poder estar aqui agora, pelo convite, estou realmente muito contente. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco das vivências que a gente aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, por meio do NAI, né, que é o nosso Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que a gente tem tido tanto no período da pandemia, do ensino remoto, quanto no pós-pandemia, né? O que a gente tem aprendido, que é uma aprendizagem na prática, com a prática, né? Buscando articular as coisas que a gente lê, que a gente conhece, numa perspectiva mais teórica, e vincular com o que a gente observa da prática, e aí a gente vem construindo práticas inclusivas, né? O que a gente tenta pensar como sendo práticas inclusivas. Começando, então, a nossa equipe do NAI é hoje composta por cerca de 30 pessoas, que são a nossa coordenadora do grupo NAI, mesmo, que é a professora Márcia Plete, que é um diferencial. A professora Márcia Plete é uma pesquisadora renomada, reconhecida na área de educação inclusiva, educação especial e educação inclusiva, né? E, então, ela é professora daqui da universidade e ela coordena o NAI, e ela é mais do que coordenar, né? Ela é meio que a maestrina, porque todo o know-how que ela vem acumulando ao longo dos anos dela de atuação, de militância, né? Pode-se dizer, no campo da educação especial, confere realmente um diferencial ao que a gente consegue fazer, tá? E aí a gente tem, então, outros professores, além de mim, temos técnicos administrativos, a gente tem 2 técnicas lotadas aqui, NAI, e tem um técnico que é cego também, que é também lotado no NAI. A gente tem dentro da equipe dos docentes de apoio, né, uma professora que é surda, que é professora aqui da veterinária, que é a professora Patrícia, e temos residentes, que são estudantes de pós-graduação, ou de mestrado, ou de doutorado, e que têm pesquisas na área, normalmente estudantes da psicologia, ou de programas de educação, daqui da universidade, e estudantes da graduação, que atuam como apoio pedagógico, tá? Como tutores pedagógicos, ou tutores de conteúdo, e aí a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? A gente se organiza em 9 GTs, que são esses listados aí. Então, a questão da acessibilidade física, aqui o prédio da universidade é um prédio bem antigo,
Então, muitas coisas ainda precisam ser repensadas no termo da acessibilidade física propriamente dita, então, gradativamente, a gente vem conseguindo fazer obras para fazer a adequação arquitetônica, né, aos prédios, GT de acolhimento, ao GT de acessibilidade curricular e pedagógica, e aí vão todos os outros GTs. Eu, especificamente, coordeno o GT de Libras, Inclusão e Educação de Surdo, tá? Então, eu estou mais voltada mesmo para esse trabalho de apoio aos nossos surdos incluídos na universidade, mas a gente tem uma rotina muito importante e que eu observo que faz muita diferença. Toda segunda-feira, às 4 horas, a gente tem uma reunião com todo o grupo. Toda segunda-feira, sabe? Desde o primeiro dia que eu adentrei, que eu comecei a participar da equipe do Nike, já tem uns 3 anos, mais ou menos. Toda segunda-feira, a reunião é online, então dá para participar de onde tiver, dá para fazer pelo celular mesmo, e a ideia é fazer assim, cada um compartilhar um pouquinho do como foi a semana e tudo mais. A gente tem umas vozes específicas que assumem essa responsabilidade desse compartilhamento, mas sempre quem quiser trazer mais alguma coisa, então da reunião participam todos. Os intérpretes também estão aqui, tá? Esse grupo aqui da equipe NAI, os intérpretes também estão presentes, tá? Eles também integram intérpretes, ledores e tudo mais. Então, toda segunda-feira, esse encontro com tutores, professores, coordenação, os técnicos que estão lotados com a gente, e os intérpretes, essa conversa é muito importante, porque é isso que possibilita que a gente vá acompanhando e fazendo aqueles ajustes, ou repensando ações, pensando ações, porque as coisas acontecem de maneira viva, e essa equipe e esse grupo precisa, portanto, ser vivo também para poder dar conta disso. E aí, eu vou destacar aqui algumas ações específicas no campo da educação da matemática, né, que eu tenho oportunidade de acompanhar. E aí, bom, ações do NAI, primeiro, o que o NAI tem feito institucionalmente a política de acessibilidade e inclusão, que a universidade não tinha. A gente conseguiu aprovar isso no ano passado, então hoje a gente tem uma política vigente até 2025, tá? A gente fez um curso de capacitação interno, de sensibilização, né? Capacitação é o nome que está lá no SIGA, para a gente escolher um dos tópicos para cadastrar a atividade, mas, na verdade, é uma vivência de sensibilização e de percepção, né, das ações e da importância de cada pessoa dentro da universidade para que um ambiente se torne inclusivo, né? Então, a gente conseguiu fazer isso em parceria com a Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas, a organização de um grupo de trabalho específico para a questão da acessibilidade tecnológica. Então, os nossos ambientes digitais, durante o período da pandemia, se mostrou essa demanda ser muito relevante. Então, os nossos ambientes digitais, eles hoje já são acessíveis, e a gente tem bolsas de apoio técnico a partir do Centro de Inovação Tecnológica e Educação Inclusiva, que também contribuem para que a gente possa constituir esse ambiente de apoio, porque essas verbas de fomento acabam realmente sendo uma das bases que tornam possível, porque vontade é importante, mas ter intenção institucional é tão relevante quanto, né? Aqui é o nosso plano de acessibilidade, então, ele está disponível na internet, nesse QR, tá? Mas dando um Google, a gente acha com facilidade. É um plano muito bonito, muito bem escrito, coletivamente construído, ficou muito bonito mesmo, assim, muita felicidade de ter participado desse processo. E aí eu vou trazer agora alguns recortes, tá? Alguns relatos, assim, de coisas que eu vivenciei atuando junto ao NAI, né? Então, por exemplo, a mediação entre professor e as questões específicas dos estudantes, nesse caso, uma estudante surda, que cursa engenharia florestal,
e que estava durante o período da pandemia, né, com aquela coisa da prova online, né, múltipla escolha, tudo muito frio, né, muito duro. O intérprete era a janelinha, não era uma pessoa física, né, e tal. Aí, na reunião da equipe, numa segunda-feira, a intérprete relatou que a aluna estava encontrando dificuldades e tal, e aí eu fiz contato com o professor. Mandei um e-mail para ele, falando que ela estava apresentando dificuldades e tudo mais, e me colocando à disposição para se ele fizesse algum apoio, porque a gente não pode chegar de uma maneira assertiva, olha, passa a fazer assim, assim, assim. Na verdade, a gente oferece o suporte, e a partir da solicitação do apoio, a gente segue nessa conversa, nessa interação. E aí o professor se mostrou extremamente receptivo. Essa é uma outra coisa que tem me surpreendido de uma maneira muito positiva, sabe? O quanto que os professores, a partir do momento em que a gente oferece esse suporte, o professor se abre e fica super interessado em contribuir, em colaborar, sabe? E aí ele falou que ele realmente percebeu que tinha havido um problema com a aluna, que ela teve um rendimento muito baixo, que ela não conseguiu responder ao questionário online, né, que era uma coisa de múltipla escolha. E aí ele pergunta aqui no final, ó, se eu tenho alguma solução, uma outra sugestão para ele. E aí a gente foi conversando, e aí eu disse para ele que a proposta que ele tinha feito como solução para poder promover uma avaliação e respeitasse a aluna, né, as formas dela, do acesso dela à língua portuguesa na sua forma escrita, que estava sendo a principal barreira ali naquele momento. Então, ele sugeriu que ela fizesse a prova em parceria com os intérpretes, ou seja, que os intérpretes gravassem pequenos vídeos das questões, fazendo a interpretação, e aí ela responderia dessa forma também, e a partir dessa interlocução, as indicações das múltiplas escolhas, das opções dela seriam dadas, e aí isso seria repassado para ele. E aí ele me mandou tudo direitinho, a gente fez os vídeos da interpretação, eu mandei tudo para ele, depois os vídeos da interpretação, foi tudo gravado direitinho, só para ele ter aquela tranquilidade no coração, assim, né, e deu tudo certo. Então, foi uma situação de parceria que foi muito bem sucedida e que foi a primeira experiência de mediação de uma situação de avaliação, e foi muito legal, assim, sabe? O professor ficou contente, a aluna se sentiu incluída, se sentiu respeitada dentro da sua condição. Ele se preocupou em dar o feedback, mandou o feedback para que a gente pudesse passar para os intérpretes, darem esse feedback para a aluna. Então, foi muito bacana, tá? Uma outra situação que eu vou trazer aqui ainda, também durante a pandemia, foi a tutoria de apoio pedagógico, de apoio de conteúdo. A gente tem 2 perfis de tutoria. E o que é a tutoria? A tutoria são alunos da graduação, e que eles podem ser ou tutores de conteúdo ou tutores de apoio pedagógico. O apoio pedagógico é quando vai ajudar o aluno a estudar, a se organizar, principalmente quando o aluno é novo na universidade, que não tem ainda muito da autonomia, da cultura da vida universitária. Então, o tutor de apoio pedagógico vai trazer muito esse perfil, ó. Vamos ver como é que acessa o CIGA, como é que se inscreve em disciplina, como é que você acompanha as aulas, vamos estudar quais são as atividades dessa semana que você tem. Essa organização pessoal que, para muitos estudantes que acessam a universidade pelas cotas, para pessoas com deficiências, acabam demandando mesmo, né? E tem também o tutor de conteúdo, que também é um aluno da graduação, e que, normalmente, a gente tem tutores de conteúdo da área de matemática, de língua portuguesa, de física, de química, eu acho que são só essas áreas. E aí eles dão o apoio específico em algum grupo de disciplinas. Então, esse recorte que eu estou trazendo aqui é de uma tutora que já se formou, inclusive, ela já concluiu a graduação, mas então é ex-tutora, eles recebem bolsa, tá? E aí ela fazendo a interação virtual ainda, né, meio do Zoom, foi um ambiente que ela escolheu, com 2 alunos surdos que nós tínhamos à ocasião na matemática. Hoje são 3, tá? Mas na época da pandemia eram 2 só,
tá? E aí, algumas estratégias que ela usava à distância, né, por meio dessa interação à distância, remota. Então, ela percebeu que a questão da cor era algo que os alunos indicavam ser importante, que os próprios intérpretes indicavam a ela ser importante. Então, aqui, por exemplo, no estudo de derivada, então, ela destacando a regra do produto, primeira função, segunda função, em lugar de indicar só por H ou por G, ela tinha cuidado de manchar com uma corzinha específica, porque aí você tem a continuidade da função, né? E aí, usando uma cor diferente para quando você estava com uma função derivada ou a função primitiva, né? Então, era um segundo tom da mesma cor. Ela teve um cuidado muito importante com isso e que acabou sendo bastante relevante, que pode parecer uma bobeira, mas é uma bobeira importante, né? Aqui um outro exemplo, ainda dentro do cálculo, com regra da cadeia, em que a função que estava lá dentro, ela colocou de forma que fosse uma mistura das duas cores que estavam associadas às duas funções, para dar essa ideia de mesclar mesmo que a regra da cadeia traz, da função composta, né, que a regra da cadeia explora. Aqui embaixo, a questão linguística, né, a língua portuguesa, essa barreira linguística apareceu com bastante evidência por conta, por exemplo, do conceito de distância, que os meninos estavam tendo dificuldade de entender distância, aí já em geometria analítica, né? O que é distância? A ideia, a palavra distância, né? Que tem um conceito e eles precisavam entender esse conceito para poder entender o conceito matemático pela perspectiva da geometria analítica de distância. E aí, um dos intérpretes deu a ideia, faz alguma ideia que ele possa estar andando e tal, não sei o quê. E numa conversa de umas aulas anteriores, um dos meninos surdos falou que tinha ido para a praia, que tinha uma casa, a tia, sei lá, tinha uma casa na praia, que ele caminhava até a praia. Aí ela pegou essa memória e fez esse desenho da caminhada até a praia, remetendo a distância da casa até a praia, para poder ter a ideia e associar isso com a distância entre um ponto e um plano. E aí a coisa engrenou, né? E foi. E são pequenos recursos, assim, no todo dia, e que não está nos livros. A gente não ensina, porque não tem como saber, porque são sacações que vêm, assim, na hora, né? Na convivência mesmo, né? A tutoria, hoje nós temos, dentro da matemática, 4 tutoras, né? São todas meninas hoje, e aí eu tenho um grupo com elas no Zap, no qual a gente sempre conversa, elas sempre mandam dificuldades, como é que estão indo as coisas, que dificuldades eles estão tendo, às vezes precisando de algum apoio do psicólogo que está associado ao NAI, algumas situações de desrespeito que acontecem, às vezes, de um aluno, um tutor que quer que tire dúvida domingo, sábado, e aí não dá, né? Então, isso a gente vem organizando. Esse último aqui, da Janaína, por exemplo, foi de hoje, esse relato dela foi de hoje mais cedo, tá? Então, é uma coisa bem regular, que a gente faz com muita frequência, tá? Aqui mais imagens. Esse é o Alexandre, é um aluno nosso com paralisia cerebral, que está fazendo matemática também, ele quer ser professor. Aqui numa aula minha de geometria espacial, na imagem à direita, não sei se vocês veem meu cursor, acho que não, né? Mas na imagem da direita, a gente tem os 2 meninos surdos, o Alexandre, eu e uma intérprete, e na imagem da esquerda, o Alexandre, de novo, agora já com a cadeira nova dele, que é com motor, né? Então, ele agora anda sozinho pela universidade. Ela. 16 minutos de fala já, tá? Tá bom, amor, obrigada. Obrigada. Aqui o feedback de um professor do Alexandre, que é esse menino que tem paralisia cerebral. Então, existe um carinho, um acolhimento, um pertencimento dos professores que estão... É um trabalho de todo dia, né? Mas a gente fala toda hora na reunião de departamento, na hora do almoço, fica enchendo o saco deles e eles se apropriam muito dos alunos, tá? O apoio do NAI nessas questões mais institucionais, como a mãe do Alexandre poder almoçar no bandejão junto com o Alexandre, porque ela passa o dia aqui com ele na universidade. Outra ação importante do NAI é essa parceria público-pública com o SEDERJ para a promoção de uma especialização em educação especial
que atingiu um público de mais de 1.500 professores pelo Brasil inteiro, tá? E dentro dessa especialização, os nossos alunos incluídos, ou seus apoios, né, seus pais, seus tutores, foram lá falar. Essa que está aqui no meio é a Janaína, e aqui é o Lotar, que é o nosso outro aluno surdo, tá? Essas são as nossas coordenadoras, que é a professora Márcia e a Janaína, que é técnica, mas é vice-coordenadora do NAI também. Aqui, outra ação de tutoria com o Lotar. O Lotar é um aluno agora de segundo período. A gente vê aí intérprete, as sessões de tutoria. O Lotar chega para a gente com muita dificuldade de língua portuguesa, porque ele cursou o fim do ensino médio no remoto, sem intérprete, com todas essas histórias que a gente já conhece. Tá? Estou acelerando para dar tempo de terminar. Essas 3 fotos foram de hoje, aqui, mais cedo, tá? Então, quase em tempo real. Essas são uma ação de robótica pelo nosso departamento de computação, que foi desenvolvida com o Lotar também. Ele estava cursando a disciplina de... eu esqueci o nome da disciplina, mas é uma disciplina de primeiro período. E aí ele se interessou muito por essa linguagem de programação. Ele se interessou muito por essa questão de linguagem de programação, pelas questões de robótica, e aí a gente, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ele apresentou um trabalho no nosso Instituto de Ciências Exatas, e uma dessas imagens, essa daqui da esquerda, de baixo, é ele explicando, apresentando a atividade da robótica para alunos surdos daqui de Seropédica, que estiveram aqui visitando a nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, uma situação de surdo para surdo, foi muito, muito rico, sabe? Foi muito rico essa oportunidade. E aí, já no meu penúltimo slide, os pontos que a gente tem a destacar, a refletir e a pensar são o papel do intérprete, e eu expandiria isso para a ideia da mediação, o papel desses mediadores, que são os intérpretes, os ledores, os escribas, os tutores pedagógicos, que estão nesse caminho, nessa conexão entre professor, conteúdo e aluno, né? Então, esses mediadores, a gente pensar sobre eles, apoiar o trabalho deles é essencial. Não pode ser um trabalho solo, nenhum trabalho solitário dentro da inclusão, acredito eu, do que eu tenho vivenciado, pode apresentar sucesso. Acho que a gente precisa realmente do coletivo e do respeito, né? Então, um diálogo sempre aberto com o docente, nunca impositivo, mas sempre parceiro, numa situação da oferta do apoio e não do ensinar a fazer, né? Até porque você, na oferta do apoio, você coloca ele numa situação de protagonismo, né? E tira daquela passividade do eu não sei fazer porque eu nunca aprendi, né? Uma outra coisa importante é a formação que esses nossos meninos aqui, por exemplo, da matemática, que é onde eu acompanho muito de perto, que convivem diuturnamente com intérpretes, com tutores pedagógicos, eles se tornam tutores de conteúdo, que convive com os alunos surdos na sala de aula, com um aluno com paralisia cerebral na sala de aula. Então, a formação pela vivência, para a atuação, como um professor de matemática da escola da vida real, da escola regular, da escola da educação básica, daqui a pouquinho, eu acho que essas vivências de formação não se equiparam a nenhuma disciplina, sabe? Então, isso acho que é uma outra coisa que a gente percebe que são muito importantes. A adaptação dos recursos, várias tutoras de conteúdo relatam a organização de recursos adaptados e os professores fazendo adaptação nas suas provas, com vistas a respeitar as individualidades de cada um dos nossos perfis, dos nossos estudantes. A gente tem playlists inteiras já com Janela da Libras no nosso canal de vídeos que foi gerado durante a pandemia, né? O Mathematics é um canal de vídeos daqui do nosso curso de matemática, e que muitos, por exemplo, Cálculo 1 já tem Janela da Libras, Álgebra Linear já tem Janela da Libras, então a gente já tem algumas coisas que vão ficar, né? Que ficaram nesse pós-pandemia, né? Um olhar muito cuidadoso, zeloso e parceiro para o mediador, que são esses atores de intermediação ali, né? Uma conexão quase que cultural entre conhecimento e a cultura docente e a aprendizagem pelo lado do estudante. E a relevância absoluta e inquestionável de uma política institucional
que apoie, que ofereça estrutura, que fomente a acessibilidade física, linguística, pedagógica, curricular, em todas as suas dimensões, né? Esses são os nossos contatos do NAI e meu, pessoais, tá? E eu queria só ter compartilhado isso com vocês, que eu tenho muita alegria, quanto que eu aprendo aqui dentro, sabe? Todo dia, gente, todo dia, vem uma situação nova, que você bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho a menor ideia. E aí a gente se junta e resolve, e faz, e conversa, e analisa, e reflete, e corrige, e assim, é dinâmico, é vivo. Certo. Muito obrigada, professora Gisela, pela sua fala, por trazer a sua experiência aqui, tá certo? E aí eu passo a fala para a professora Clélia, né, para encerrar as apresentações aqui nessa mesa, e depois a gente vai para um debate, tá ok? Obrigada. Bom dia a todos. Vamos tentar compartilhar essa tela bendita antes que que a gente fique parado aí, né? E vocês estão tá vendo? Está tudo certinho? Sim. Ok. Então, pessoal, eu agradeço e vou chover numa olhada que falar a mesma coisa, porque para nós aqui só faltava uma cervejinha, né? Porque como Gisela, Fábio e eu gostamos de conversar, né? Se a gente tivesse sentado ao vivo, a gente estaria aqui, né? Parabéns, Gisela, trabalho incrível, né? Muito bom, fiquei assim encantada. Parabéns para o Fábio também, uma fala muito legal. Eu, então, estou trazendo aqui alguma coisa e eu peço desculpas para as pessoas que já viram o que eu vou trazer agora, principalmente o pessoal de Cornélio, meu Deus do céu, eu fiz uma fala esses tempos aí, eu não me lembro mais qual foi a cidade, se foi, é Cornélio, João? Isso mesmo. Ah, tá, obrigada, o João está aí, então ele vai ver que eu trouxe muita coisa de lá. Mas eu estou aproveitando, e tem outras pessoas que vão também ver uma fala meio repetitiva, mas é que eu realmente estou numa fase de reflexão, e cada vez que eu falo mais sobre isso, vai ficando mais claro para mim. Então, é uma coisa que eu ando pensando ultimamente bastante, e que vai ser importante, eu gostaria de que Fábio, Gisela e todo mundo que está aqui também refletissem comigo. Quando eu considerei o tema, né, educação inclusive em diferentes contextos no ensino de matemática no período pós-pandêmico, compromisso social, me veio a seguinte questão. Eu acho que o compromisso social, né, da educação matemática, ela deve ser sempre, né, sempre. Conhecer, saber, a matemática é um bem cultural, né, da humanidade, e todo mundo tem que ter direito a acesso, né? E aí eu pensei assim, o que é que eu vou falar então, né, dentro desse tema? Eu vou trazer uma reflexão a respeito de uma educação matemática para todos, todo mundo, todos, todas, todos, como diz o Fábio. Então, eu quero me apresentar, já falaram como que eu sou da UEM, parará, mas eu sou uma velhinha aqui, cabelos grisalhos já, né, com os óculos redondos, estou no meu escritório, atrás de mim tem um quadro interessante, que eu gosto muito, e sou branca, pele bem clarinha, tá? Estou de blusa preta, e o meu sinal de Libras é um pezinho assim, saindo do lado do olho, parecido com o sinal de Guarapuava, aí para o pessoal que mora aqui em Guarapuava. Então, o que eu tenho pensado quando eu fala assim, a minha análise agora está sendo um pouco ao contrário, tá? Eu estou tentando trazer as contribuições que a educação inclusiva pode trazer para o ensino de todos. Então, Gisela já falou alguma coisa quando disse da vivência que esses estudantes vão ter, né, dessas experiências, e isso é fantástico. Conviver com a diferença, conviver com a diferença, em si, já é um grande aprendizado. Né? Então, se questionam muito, às vezes, principalmente na educação básica, com as crianças menores, né? Essas crianças vão atrapalhar, vai ser isso, vai ser aquilo. Gente, o ambiente heterogêneo
é o que existe no mundo, né? Não temos nada homogêneo. Então, aprender a conviver com a diferença, com aquilo que é diferente da gente, né? É um grande ensinamento. Mas então eu vou falar também assim, né? Vou começar a falar um pouco sobre o fracasso do ensino da matemática mesmo de maneira geral, as dificuldades que as crianças têm, e já falei que o compromisso social não seria apenas no período pós-pandêmico. E o meu questionamento, quando a gente fala de educação inclusiva, é no seguinte: inclusiva para quem? Quando a gente fala uma educação inclusiva, para quem será essa educação inclusiva? Então, gente, até a década de 1940 não tinha muita preocupação com o fracasso escolar. Na verdade, ela começa, o de matemática especificamente, essa preocupação fica muito mais forte a partir da década de 1960. Mas, em 1935, o Piaget, ele faz um questionamento. Havia um grande fracasso nas escolas na Europa, estava todo mundo meio que preocupado com isso, e ele diz assim, mas por que será que a gente tem fracasso em matemática, né? Que a gente tem esse fracasso em matemática, se todas as crianças... Piaget lembra que ele era um cara cognitivista, né? Que ele está pensando nas estruturas do pensamento, etc. Né? Então, se todo mundo tem as mesmas estruturas, se todo mundo tem a mesma capacidade para aprender, por que alguns fracassam e outros não? Então, ele começa a pensar que o problema pode ser uno, como se achava e se achou durante muito tempo, porque ele não tem base, porque ele não tem isso, porque ele não tem aquilo. Um outro fato importante foi a corrida espacial. Quando a Rússia lança o primeiro satélite espacial, Sputnik, ganha, né, naquele momento, dos Estados Unidos, há uma grande preocupação com o ensino de matemática. Se começa a achar que os Estados Unidos tinham fracassado na corrida espacial, porque o que se ensinava de matemática naquela época era uma coisa muito antiga. Conteúdos de mais de 300 anos para trás, lá dos gregos, e que tinha que se fazer uma reforma no currículo. Então, junta esse fato aqui, que o Piaget achava que não eram os alunos, e trazia, isso aqui é um livro que ele escreveu a pedido da Unesco, em 1948, e que foi publicado no Brasil pela primeira vez em 73, ele diz o seguinte, que a hipótese para que supostas aptidões, que dizem, olha, é bom em matemática, tem talento em matemática, aquela coisa, tem o dom para matemática. Até hoje, as pessoas acham natural ter dificuldade em matemática. Não tem jeito. Nossa senhora, você é professor de matemática? Vixe, não leva jeito para isso, não leva jeito para aquilo. E o Piaget vai dizer o seguinte, que o problema não era isso, né? Estudantes que se saem bem em outras disciplinas, história, geografia, ciência, seja lá o que for, e vão mal em matemática, o problema não está neles, seriam nas lições que lhes eram ofertadas. Então, ele começa a falar disso, e aí o que a gente tem? A educação matemática, enquanto campo de conhecimento, ela ela surge exatamente desse momento, dizendo que não é a matemática que é inacessível aos educandos, mas a maneira como ela lhe é apresentada. Então, se começa a pensar sobre isso, quer dizer, o pressuposto essencial da própria educação matemática é o quê? Todos podem aprender matemática. Todo mundo pode aprender matemática. Então, ela surge, né? O Paes, professor Luiz Carlos Paes, já aposentado da Federal do Mato Grosso do Sul, ele diz assim, por educação matemática, e eu pus um E maiúsculozinho em vermelho ali, né? Que eles podem entender duas coisas, a prática pedagógica, conduzida em sala de aula, com letra minúscula agora, pelos desafios escolares, do cotidiano escolar, quanto, com a letra maiúscula, uma área de conhecimento científico. E olha aí, Gisela, as cores, né? Que você mostrou lá na coisa, como recurso das cores, com o meu Ezinho em vermelho, eu estou chamando quem? A área do
conhecimento, né? Então, a gente que está acostumado a trabalhar com o surdo, essa coisa da pedagogia visual é muito forte e a gente recorre a ela o tempo todo. Ainda o Paes diz o seguinte, que a educação matemática, agora com letra maiúscula, seria a grande área de pesquisa educacional cujo objeto de estudo é a compreensão, interpretação, descrição de fenômenos que são referentes ao ensino e aprendizagem da matemática nos diferentes níveis de escolaridade, quer seja na sua dimensão teórica ou prática. Então, já de pronto, né, para a educação matemática, todos os esforços devem ser compreendidos para que o conhecimento matemático seja acessível a todos os alunos, em qualquer época, em contexto, inclusive na pandemia e pós-pandemia. Bom, aí, a partir, então, surge esse campo do conhecimento, há um grande impulso, existem muitas pesquisas, muitas coisas, vão surgindo o que se chama de tendências teóricas. Por tendência, você pode entender tanto o tema, quanto o conjunto de pesquisadores que trabalham sobre o tema, e cada tendência valorizando determinadas temáticas do ensino de matemática. Então, tem aí a modelagem matemática, as investigações matemáticas em sala de aula, resolução de problemas, uso de jogos, história da matemática, etnomatemática, um monte de coisa, né? E essas tendências, além de serem linhas, elas se caracterizam também como abordagens educacionais. Tanto que os PCN chamavam isso de caminhos para fazer matemática em sala de aula. Então, veja só. E aí, com tudo isso, as dificuldades nos processos de ensinar e aprender matemática, parece que a tudo resiste. Continuamos nos saindo mal em avaliações de larga escala, interna e externa. Temos fracasso e abandono escolar. Aí vieram, então, analisando tudo isso, surgem mudanças curriculares que são aliadas às pedagógicas, como a política pública da BNCC, do novo ensino médio, né? E a gente está aqui, estamos aqui conversando porque somos professores. E segundo Paulo Freire, né, a gente tem que ter esperança. Ó o verde aí, ó. Ensinar existe alegria e esperança. Mas vamos ver o seguinte. Então, vamos voltar na questão do ensino de matemática, e aí que eu quero chamar, contextualizei para chamar para as reflexões. Piaget, lá atrás, mostra que a dificuldade não está no sujeito cognitivo. Não está no currículo, como fez um movimento da matemática moderna, tentando trazer o estruturalismo do Bourbaki, etc., o tal do conjuntivite, que todas as aulas começavam com teoria dos conjuntos. Não se resume a caminhos para fazer matemática em sala de aula, porque são vários caminhos que a gente está trazendo e a coisa está resistindo, a dificuldade está resistindo. O que está faltando, então, no ensino da matemática? Em qualquer momento, mas especialmente neste momento agora da pós-pandemia. Gente, eu caí? Não, Clélia, a gente te ouve bem. Ah, tá. Ficou todo mundo paradinho aqui para mim. Não, a gente te ouve. Então, a minha hipótese que eu tenho refletido é a seguinte, que mesmo quando a gente fala de etnomatemática, por exemplo, que você vai pensar na matemática de um determinado grupo, a gente vem tratando sempre um sujeito cognitivo, genérico, seja ele lá da África, de Moçambique, mas ele é genérico da África de Moçambique. Nós não estamos considerando o sujeito psicológico. Não se está levando em consideração, no ensino de matemática, as diferenças dos e entre os estudantes. Tá? Então, veja só, o que nos falta? Falta o que eu chamo de legitimar as diferenças, que seria identificar, respeitar e valorizar as diferenças em sala de aula.
Legitimar as diferenças significa não deixar que elas desapareçam, não fingir que não tem, não pensar numa homogeneidade, não nivelar pela média ou por baixo, ou por cima, seja lá por onde se queira nivelar, mas não se nivela. Ou seja, para que todos os alunos, todos, possam ter acesso ao objeto de conhecimento, ao saber matemático, nós temos que ter um compromisso pedagógico com a diferença. E o que é isso? O que é um compromisso pedagógico com a diferença? Primeira coisa, a gente tem que entender que quando eu estou dizendo que legitimar a diferença, não significa assim, eu vou considerar que ela está estabelecida. Não, ele é assim mesmo, ele é surdo assim mesmo, ou ele é cego, então vai digitar de 1 a 10 lá na máquina. Ou ele é autista, então ele não vai fazer prova igual aos outros, vou fazer uma prova mais fácil. Não. Ensinar, ó, Paulo Freire de novo, exige a convicção de que a mudança é possível. Se eu não acredito que a mudança é possível, sabe, eu não posso ser professor. Eu não posso ser um professor que, depois de um mês inteiro, lá, de um semestre inteiro dando aula de cálculo, eu aceite que 70% dos meus alunos reprovem. A pergunta é, professor, o que você fez nesse semestre todo? O que você fez? Como é que os alunos ficaram tanto tempo junto com você e todo mundo reprovou? Se eu não acreditar que a mudança é possível, eu não posso ser professor. E aí, veja bem, quando a gente fala em legitimar a diferença, a gente tem que chegar a partir do pressuposto de que ser diferente é a coisa mais comum que nós temos. Nós temos impressões digitais diferentes, nós temos a íris diferente, timbre de voz diferente, tudo entre nós é diferente, DNA diferente, tudo é diferente. Então, ser diferente é uma característica humana comum. Não posso considerar a diferença como um atributo negativo de algumas pessoas. Aquele cara é esquisitão. Aquele ali, não sei não. Sabe? Todos somos. Caetano Veloso diz que de perto ninguém é normal. Bom, então, o que é educação inclusiva? Né? O Fábio já falou, mas eu só vou resumir. É o direito de inclusão, primeiro. Vamos falar de inclusão. É o direito de todo mundo estar junto, trabalhando, estudando, se divertindo, usando meio de transporte, participando de tudo que a sociedade oferece, em qualquer momento, sem discriminação. E sem dificuldade, sem que as barreiras existentes na sociedade, inclusive, nos impeçam, tornem mais difícil o acesso. Tá? Inclusão tem que ser pensada como encontro entre diferenças, que é o encontro, que é a definição do Olho Scovimose, e vai pressupor de nós convívio com a diferença. Mas como a gente reage à diferença? Nós. Clélia. Oi. Clélia, só para te interromper, 15 minutos, tá? Tá. Já passou. Como que a gente reage às diferenças, né? A gente tem muito medo das diferenças. Veja essa letra do Caetano. Quando eu te encarei frente a frente e não vi o meu rosto, eu olhei e não era eu que estava ali. Chamei de mau gosto o que vi, porque Narciso acha feio o que não é espelho. Se o que eu estou olhando não parece comigo, eu me assusto, porque, para a mente, aquilo que não é velho me atrapalha. Né? Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. Se a gente não está aberto, né? Que nem Gisela disse, a gente me aparece coisas que eu não tenho a menor ideia do que fazer, e depois a gente acha. Se a gente não está aberto, se, como o Fábio falou lá, não está disponível, as coisas não acontecem. Mas aí, então, eu vou contar rapidinho essa historinha aqui, não vou contar inteiro, mas essa história aqui mostra como temos necessidade de normalizar o diferente. Essa história é do Rubem Alves, eu peguei num livro da Cláudia Kranz. O gambá que não sabia sorrir.
Então, tinha um gambazinho que ele adorava ficar assim, ó, de cabeça para baixo, pendurado numa árvore lá na floresta. E ele olhava lá e via os outros animais, ele achava assim muito estranho, né? Que os outros animais viviam tudo de ponta cabeça, sobre o referencial dele. E os outros animais olhavam para ele e achavam que todo mundo, como é que aquele cara vivia de ponta cabeça. Mas assim estava todo mundo feliz. Até que um dia chegou lá na fazenda, na floresta, um pessoal especializado, né, em fazer gambá ser feliz. E tiraram o gambazinho lá do seu lugar e levaram ele para passear no shopping, deram pipoca, fizeram um monte de coisa, levaram para assistir futebol, não adiantava nada. Até que, de repente, né, o gambazinho, então, eles perceberam, conseguimos, olha lá, ele está sorrindo, porque um gambá feliz tinha que ter a boca como uma meia-lua, mas com os cantos da boca virados para cima. E ficaram felizes e soltaram o rojão e contaram para todo mundo, escreveram livros, etc, etc, etc. E olha como ficou o nosso gambazinho. Aos olhos do que buscavam normalizar, a boquinha dele estava feliz. Só que para o referencial dele, ele sequer tinha sido convidado, né, ou ouvido, como disse o Fábio, para saber se ele queria participar dessa mudança, se ele queria se tornar um gambá feliz do nosso ponto de vista. Então, nós estamos sempre querendo dizer o que é bom para a pessoa com deficiência, ou para os outros, para o negro, seja lá para quem for. Né? O grupo que se considera hegemônico quer que todo mundo viva, conviva, pensa como ele. Né? E a coisa não é assim. Aí tem uma outra historinha muito linda, que eu vou rapidão, mas, Marli, eu vou usar mais 5, hein? Arca de Ninguém. Esse livro também, eu peguei também a referência no livro da Cláudia Kranz, aquele do Design Universal. Então, ela conta, todo mundo sabe a história do Noé, aquela chuvarada, aquela coisa toda, fez a arca, mas o que ninguém sabe, diz o livrinho da Mariana, é que Noé teve um problema muito grande para botar todo mundo na arca. O povo não queria ir, ninguém queria ficar junto. O rato tinha medo do gato, o gato tinha medo do cachorro, o macaco achava que tinha que ir de primeira classe, porque ele era muito esperto, as araias e os papagaios não se bicavam, e virou uma confusão. E enquanto estava aí aquela confusão toda, a água ia subindo. A água ia subindo, né? E eles lá discutindo, e o Noé desesperado. Gente, pelo amor de Deus, vamos esquecer um pouco essas diferenças aí. Olha a água. Aí o elefante disse que não podia esquecer de jeito nenhum, porque ele tinha uma memória muito grande, e, de repente, quando eles viram, a água já estava no pescoço, né? Todo mundo entrou na arca e foi embora. Então, existem algumas reflexões que a gente pode fazer assim. Primeira delas é que, durante muito tempo, né, a arca não era uma arca para todos. Durante muito tempo, as crianças muito diferentes tinham a sua arquinha própria lá. Ficava lá na escola especializada, não sei da quanta, a outra vinha para ali, né? Na África do Sul, metade morava branco, na outra metade morava os negros, e assim por diante. Mas, a partir do momento que vem o dilúvio, todo mundo entra nessa arca e tem que se virar. Como quantas ficaram lá dentro, a gente não sabe. No que se refere à educação inclusiva, a gente teve um dilúvio grande com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva em 2008. O que essa política diz? Que, a partir daí, os estudantes apoiados pela educação especial, né, que são aqueles que têm deficiência sensorial, têm transtornos de comportamento, têm superdotação, etc., mas são pessoas, qual é a definição que temos hoje de deficiência? São pessoas que têm um impedimento de longo prazo, o qual esse impedimento, em interação com as barreiras do entorno, tem dificuldades de acessar tudo aquilo que a sociedade ou a escola oferece. Muito bem. Os estudantes apoiados pela educação especial e pelo dilúvio que foi essa política, acabaram todo mundo sendo aceito,
tolerado, recebido na escola. A escola regular comum agora é a Arca. Está recebendo todo mundo lá dentro. Então, para os estudantes apoiados pela educação especial, eles estão entrando lá com as suas diferenças. Mas e os outros, né? Então, passou-se a olhar muitas pesquisas, muita coisa, ainda não está acontecendo, o Fábio mostrou que não está acontecendo como deveríamos. Por outro lado, Gisela nos deu grandes esperanças de que existem caminhos, né? Mas todo mundo. Então, olha uma frase da Érica Rose: enquanto nós, educadores matemáticos, continuarmos pensando na padronização, na normalidade, fazer o gambazinho sorrir, idealizando docentes homogêneos, nós não vamos avançar. Enquanto educadores matemáticos, não estamos falando nada de inclusão. E aí, né, todo mundo agora está dentro da Arca. E o que diz a educação, a inclusão educacional? Fala de que todo mundo, todos os sujeitos, têm direito ao acesso e à permanência nas escolas e nas universidades. Quando se diz isso, a gente está querendo dizer o seguinte: não estamos falando somente o direito de estarem presentes, que as cotas possibilitam o acesso pelo vestibular, que é crime recusar a matrícula de um estudante com deficiência. Esse aspecto, gente, nós já avançamos, né? O dilúvio lá atrás da política nacional já nos garantiu o direito de estar presente. Agora nós temos que lutar pelo direito de aprender, de estar lá dentro e de aprender, de ter acesso ao conhecimento. E isso só é possível quando se tem o quê? O compromisso pedagógico com a diferença. E esse compromisso pedagógico com a diferença é muito maior nesse momento da pandemia. Gisela disse, o menino lá, Lotar, ele chegou vindo de um ensino médio que fez por online e aí tem dificuldades da língua portuguesa. Não são só esses, né? As crianças todas que fizeram os anos iniciais agora estão com dificuldade de leitura. As crianças, então, neste período pós-pandêmico, que é o mote da nossa fala, o compromisso pedagógico com a diferença se faz muito mais forte. E o que é a pedagogia da diferença? A pedagogia da diferença foi estabelecida por Philippe Perrenot, um francês preocupado com o fracasso escolar mesmo. Ele diz assim, que diferenciar o ensino é adaptar a ação pedagógica ao aprendiz. Sem, no entanto, preste atenção, gente, renunciar a instruí-lo e nem abdicar dos objetivos essenciais. Diferenciar, então, é lutar para que as desigualdades diante da escola se atenuem, mas, ao mesmo tempo, para que o ensino de todos se eleve. Veja que é uma coisa difícil. Então, eu não tenho mais que apenas tolerar, mas eu tenho que, a partir de considerar as suas diferenças, lutar para que todo o ensino de todos, se eleve. E aí, o que nós temos agora? Então, pensar no acesso ao saber por todos é uma das coisas que eu tenho feito ultimamente e mais algumas pessoas do GT13. A nossa intenção é demonstrar, veja só, e agora olha a contribuição da educação inclusiva, que as recomendações que são extraídas de pesquisas que contemplam alunos apoiados pela educação especial, ou seja, tarefas que legitimam a diferença, vão favorecer a aprendizagem de todos os alunos, colaborando para que o ensino se eleve. Então, agora, nós vamos voltar, sim, a considerar o estudante
individual, o psicológico, não como antes, culpabilizando, é culpa dele, ele não tem dom para matemática, ele veio do ensino fundamental 1 sem base, veio do ensino fundamental 2 sem base, não sabe nada, e eu vou ter que criar cálculo 0, cálculo 1, porque o ensino médio não ensina nada. Não, nós vamos agora considerar, sim, esse estudante, mas para fazer com que ele aprenda e, ao mesmo tempo, que todo o ensino se eleve. O que são tarefas que eu estou chamando que legitimam as diferenças? São tarefas, por exemplo, que utilizam diferentes formas de representação na hora de fazer um enunciado. Ou fazer o que estava lá, foi exemplo bem da Gisela, usa cor, faz um desenhinho. Se você tem um aluno surdo que tem dificuldade com a língua portuguesa, apresenta uma ilustração no problema, faça um esquema, promova atividades de maneira colaborativa, mas não sem ter ensinado antes, como o Fábio contou. Esses trabalhos, esses estudos que vêm vindo disso que está sendo chamado de grupo de habilidades mistas, que você põe, sim, para trabalhar no mesmo grupo, pessoas com diferentes habilidades, com diferentes aptidões, tarefas que se preocupam com o apoio de recursos tecnológicos, de materiais manipuláveis, que explorem diferentes sentidos, o tato, a audição, a visão, as cores, tudo ali, que desafiem os estudantes a se colocar no lugar do outro. Eu fiz parte de uma banca que eu achei uma delícia, a coisa mais simples do mundo, é aquele negócio, é estar disponível. Se eu estou disponível, eu crio possibilidades, que foi a professora de biologia para alunos surdos. Ela faz um trabalho em grupo para estudar os vertebrados. Cada grupo ia trabalhar com um mamífero, o outro com répteis, anfíbios, aves, etc, etc. E aí fizeram esse trabalho em grupo, etc. Daí ela deu um desafio. Agora, ela tinha um aluno surdo. Vocês vão refazer, todo mundo vai reapresentar o trabalho de vocês, mas não pode falar, sem usar a palavra oral. Vocês podem usar desenho, podem usar o corpo, podem tentar aprender libras, podem fazer o que vocês quiserem, mas vocês vão apresentar o mesmo seminário, agora desse jeito, apoiando, entrando no lugar do surdo. Agora, a grande coisa é que todas essas tarefas, gente, têm que ser desenvolvidas por todos ao mesmo tempo. Estou finalizando já. Como podemos fazer isso? Tá vendo aí, pessoal? Quem não conhece, essa é a minha família. Tá? Lá no meio do sofá, estou eu de blusa preta, o João, meu companheiro há 47 anos, e os meus filhos aqui de preto. Vocês estão vendo o meu cursor? Sim, Clélia, a gente vê. Ótimo. Então, esse aqui é meu filho Raul, meu filho mais velho, a minha nora Vanessa, meu neto Daniel. Minha filha Marília, casada com Marcelo, que está aqui. Meu filho Vitor, a minha nora, mulher dele, não estava ali no momento, o filho dele, Jorge. Minha filha Beatriz, o Gabriel, o Guilherme, filhos da Beatriz, meu filho Lucas, a Roberta, a mulher dele, e meus netos, Laura e Theo. Para quem não sabe, a Marília é surda, a Beatriz é surda, o Marcelo é surdo. E o Theo, ele foi diagnosticado agora com autismo. Então, estamos aqui, essa família toda. Essa foto não é uma foto arrumada, está bagunçada a sala, tudo, porque foi uma foto real num dia de almoço de domingo na minha casa. E eu pedi para todo mundo, senta aí, porque eu vou usar vocês para fazer minha palestra. E sentou todo mundo, do jeito que estava, na bagunça, etc. Está todo mundo com a boca igual, porque o Theo só fica quietinho para tirar fotos, e todo mundo fala abacaxi. Então, todo mundo está falando abacaxi, ó, pode ver, está tudo bonitinho. Mas o que é essa brincadeira aí? Se meu filho Raul, ele só come arroz, feijão, bife e batata frita. Ele não come nada que seja verde nem vermelho. Tá? O meu genro Marcelo, aqui do lado, com essa roupa de super-homem, é vegetariano. Então, ele come ovo e come peixe. A minha filha, Marília, é vegana. Então, ela não come nada de origem animal. Essa minha norinha aqui, de blusinha verde, aqui, ó,
ela tem intolerância à lactose. Tá? A esposa do Vitor, que não estava aqui, que tinha ido levar a mãe dela para casa, tem intolerância a glúten, não pode comer glúten. A Beatriz aqui não come nada de porco, a não ser linguiça de porco. O resto ela não come nada de porco. O Gabriel come igual o Raul, Daniel também, né? Eu não como nada de miúdo de porco, nem nada, não sei o quê. E o Lucas, ele tem uma coisa estranhíssima. Ele teve um problema, precisou fazer uma cirurgia no estômago, ele não pode comer grãos, coisa de grãos. Bom, dá uma olhada nessa turma toda e pensa como é que você faz um cardápio para esse almoço. Eu tenho algumas opções. Eu sei que o João come de tudo, ele é o dono da casa, meu companheiro, eu posso fazer lá, de almoço, chamar ele e fazer, vou fazer lombo de porco com creme de milho, né, arroz e salada. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, a comida é essa, tá? Vocês vêm e comem. A minha única netinha, a Laura, é a pessoa mais difícil nessa conversa. Ela só come arroz, tomate cereja e batata frita. Só. Às vezes ela aceita um caldinho de feijão, mas se for feijão preto. Bom, então a primeira hipótese é, a comida é essa, quem quiser pega, se vira, come só arroz, não come nada, problema de vocês. A segunda opção seria fazer uma mesa de restaurante self-service. Tá? Uma coisa para cada um, que é o que a gente fala de individualizar o ensino. Cada um ia ficar coisa. Então, eu estou falando, legitimar a diferença, mas eu não quero uma mesa de restaurante self-service. O que eu faço? Eu vou lá na mais complicadinha, que é a Laura. E eu começo o meu almoço, meu cardápio, fazendo arroz, batata frita, tomate cereja. Ok, beleza. Tá bom aí. Eu pego agora e coloco um bife bem caprichado aqui para o Raul, para o Guilherme, para o Daniel, para o Gabriel, mas um bife assim, caprichadão. Tá. Pego esse tomate da Laura, incremento com mais folhas, né? Coloco lá várias verduras, ponho palmito, transformo aquele tomate cereja da Laura só de enfeite, mas de uma baita salada. Posso fritar um ovo e colocar em cima do bife, né? Fazer o bife a cavalo, que o Marcelo, além da salada do arroz, vai ter o ovo, a Marília tem o arroz com um monte de salada, quem tem carne come. Ou seja, eu parti daquele com mais dificuldade. Pensei em atendê-la. E, a partir daí, eu fui agregando. Agora, pensa na sala de aula. A gente tem tudo isso que eu fiz aqui, toda essa diferença, ainda mais na pós-pandemia. Quem teve acesso à internet, quem não teve, nós temos tudo isso aqui. Eu posso chegar lá e dar minha aula do jeito que eu dou lá com aquele lombo assado e creme de milho, e os alunos se apropriam do meu conhecimento, do conteúdo, do jeito que eles puderem. Eu avisei. Eu vou aceitar a matrícula do seu filho, tá? Mas a escola não está preparada para atendê-lo, tá? Então, o almoço é esse, vocês que se virem. Ou eu vou pegar e botar o cego lá, digitando de 1 a 100, eu vou pegar o outro fazendo um restaurante, aí o cardápio self-service. Mas eu posso pensar, primeiro, em atender essa criança aqui. O que ela precisa? E aí eu vou agregando. Então, a proposta de inclusão é pegar o diferente e agregar a ele, e não abrir um espaço, como a gente sempre pensou, não, incluir alguém em quê? Então, existe um grupo de normal, que é considerado normal, que eu coloco ele lá dentro. A proposta não é essa. Vai existir um momento que todo mundo gosta de feijoada, até a Laurinha que gosta do caldinho e do feijão preto, e a minha filha Bia que não come a carne de porco, mas a linguiça ela come. Então eu faço feijoada para todo mundo e faço uma feijoada vegana. Isto é a adaptação. Mas a questão é, todo mundo vai estar comendo feijoada no mesmo momento. Então, ou a gente pensa nas tarefas legitimando isso aqui, ou a gente faz adaptações. Desse jeito,
sabe? A gente está no momento que o dilúvio já começou. Nós temos que preparar a arca. Que arca que a gente quer? Será que nós, enquanto professores, somos mutantes o suficiente para aprender, conviver na diferença? A educação matemática, a educação inclusiva para quem? Tem que ser para todos, em qualquer tempo ou contexto. Que foi aquilo que eu disse para vocês. A matemática tem que ser compreendida como um patrimônio cultural da humanidade e um direito de todos. E a gente não pode esquecer, por fim, essa brilhante frase de Paulo Freire. Ensinar exige uma reflexão muito crítica sobre a nossa prática. Se a gente fizer isso aqui, pensar e estiver disponível, independente de termos formação específica, se você está disponível, se você reflete, se você escuta o seu aluno, os seus familiares, a gente vai para frente. Obrigada, gente. Desculpa se eu passei aí um pouquinho. Obrigada, Clélia. Trouxe mais reflexões para o nosso debate aqui, né? Muito bacana os comentários dos professores. Gabriele, eu vi que tem só 3 questões, né, no nosso chat, e a Karen levantou a mão. Eu não sei se a Karen gostaria de comentar, fazer alguma pergunta aos professores. Mas uma das perguntas quem fez fui eu, acho que foi a primeira, né? Mas ela diz sobre políticas públicas, né? E a segunda, a Clélia acabou de responder em um dos slides ali, então acho que a gente pode suprimir a minha segunda questão, tá ok, Gabriele? Mas aí fica a primeira questão, tem a Karen para perguntar e tem o professor João também. Acho que... E mais alguém, não tem? Malu? Pode fazer as perguntas, Gabriele. A primeira pergunta que eu fiz, a da Malu, e aí a Karen e o João. Querem que eu apresento ou só leio? Pode ler. Tá, a primeira questão é de que forma e em que medida o Estado do Paraná ou Rio de Janeiro tem proporcionado formação inicial ou continuada aos profissionais da educação, voltadas para a educação inclusiva? Deixar o Fábio falar disso. Sabia que você ia falar isso. Mas eu fiz para você, Fábio. Fiz essa pergunta para você. Eu acho assim, eu gostei muito de ouvir a fala da Gisela também, porque comecei a fazer um levantamento agora, uma análise dos documentos que norteiam esses núcleos de inclusão, né? E eu acho que esses núcleos de inclusão também têm um papel formativo, né? Acima de tudo, formativo dos formadores, né? E também dos futuros professores, né? Eu acho que esses núcleos é um agente de formação também, né? Ele é bastante diverso em relação às suas possibilidades, esses núcleos, né? Como o NAI, como o que nós temos na Unespar, Unesp, enfim. Mas em relação às políticas públicas, o que a gente sempre comenta, né, Clélia? É importante que haja as legislações, né? Por exemplo, no estado do Paraná existe a obrigatoriedade de se discutir a questão da educação ambiental, existe a obrigação de se discutir a questão das relações étnico-raciais, mas eu acho que enquanto a gente não... Eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais nesse sentido, porque existe a exigência da Libras, né? Mas eu acho que a gente ainda necessita avançar sobre o que nós entendemos como inclusão, acima de tudo. Porque de nada adianta se nós tivermos exigência de políticas também, se a nossa concepção de inclusão continuar sendo dos outros, e ela continuar sendo discutida em alguns momentos de maneira muito isolada, né? Se a gente não transversalizar essa discussão para mais pessoas, para mais disciplinas. Nesse sentido, eu acho que o estado do Paraná, da minha leitura, em relação às universidades, me parece que a exigência é tímida ainda em relação a políticas para a inserção desse debate, eu não sei, no Rio de Janeiro. Eu acho que a nível federal também. Se a gente pegar a resolução 02 de 2019, a coisa é mínima, a menção é quase nada, né?
Então, assim, em relação a políticas públicas que partem dos estados, né, ou do Estado com E maiúsculo, eu acho que ela ainda é muito tímida em relação à questão da inclusão. Essa é a minha concepção. Mas eu acho que tudo isso tem que passar pela nossa concepção de nada vai adiantar quando isso aparecer. A gente espera que agora, em 2023, essa discussão vá para o centro, né, do debate, porque nós tivemos muitos retrocessos para se falar em inclusão no nosso país nos últimos 4 anos, mas de nada vai adiantar se a gente não ressignificar também isso que a Clélia propôs de maneira muito bacana e muito pertinente, e que a Gisele também mostrou de várias maneiras, possibilidades, né? Se a gente não ressignificar a nossa concepção de inclusão. Obrigada, Fábio. A pergunta 2, Gabriele, a Clélia já respondeu nos slides dela, tá? A gente pode pular. E a gente passa a fala para Karen. Ela gostaria de fazer alguma pergunta, Karen? Eu queria fazer um comentário. Vários comentários, na verdade. Mas não vou demorar muito. Prometo. Boa tarde. Não sei. Eu sou Karen, eu sou doutoranda da Unesp, de Rio Claro, em Educação Matemática. Gostei muito das 3 falas, muito, porque é muito difícil, mesmo com tanta pesquisa em inclusão, encontrar uma fala que entenda a inclusão do jeito que vocês falam. Assim, eu coloquei no chat, assim, porque eu fiz uma revisão da literatura para minha tese e tem uma fala muito marcante que parece que a inclusão é um favor. Eu vou fazer 2, 3 adaptações para ele conseguir estar aqui. E o Fábio falou no começo que a gente deveria ter muito cuidado com a fala, a linguagem que a gente usa para se referir com as pessoas com deficiência. Porque tem discursos que falam essas pessoas, assim, o normal e o outro. Estão marcando muito essa diferenciação, essa divisão entre o normal e o não tão normal. E essa inferioridade que a gente, desde uma posição de privilégio, acha que eles são, que as pessoas com deficiência sempre estão em falta de. E eu estou abordando isso na minha tese com uma perspectiva fenomenológica do cuidado heideggeriano. Então, também queria comentar sobre a apresentação da Gisela, que amei todas essas ações que tem e o fato dela apresentar como ações necessárias, não como que eu estou fazendo a melhor coisa do mundo, porque eu já também estava participando de uma palestra e o professor falava assim, o Du é maravilhoso porque você leva em conta o tamanho certo da letra, o contraste da cor para fazer slide. Isso é o mínimo, porque você, numa sala de aula com alunos sem deficiência, entre aspas, você nem pensa em escrever com uma letra menor, da letra que o seu aluno vai enxergar. Mas quando a gente fala de aluno com deficiência, escrever do tamanho certo já é um plus, já é inclusão. E é uma questão dessa percepção que eu falo agora, esse entendimento que a gente tem do que é inclusão. Eu não estou fazendo um favor. A gente tem que garantir e respeitar os direitos. Também eu acho que foi a Clélia, que amei muitíssimo a sua fala, o exemplo do almoço. Sobre compromisso social tem que ser sempre. E é isso que eu falo. Muita pesquisa fala, para você ser um professor inclusivo, você tem que ser ético, você tem que ser cuidadoso, você tem que se preparar, você tem que planejar a sua aula. E são coisas básicas que ninguém está lembrando para o professor de uma turma normal, entre aspas. Ninguém está falando para o professor de matemática que não é inclusivo, que ele tem que ser ético, porque se dá por sentado que você é ético para com essas pessoas que você tem no seu cargo nesse momento. Mas quando é pessoa com deficiência ou quando é uma pessoa que sai da hegemonia, tem que lembrar o tempo todo que você tem que ser ético, que você tem que ser cuidadoso, que você tem que ser responsável. E isso também é muito violento, a meu ver. Também fala dos encontros das diferenças, mas eu fico pensando, a gente sempre tem encontros entre as diferenças.
numa sala de 30, 32 alunos, ali acontece um encontro na diferença. Então, falar que a inclusão é o encontro da diferença é manter essa binariedade entre o normal e o anormal, porque com os normais, se coloco entre aspas sempre, também tem diferença, também acontece um encontro com diferença. Então, por que eu vou pensar, eu vou falar de diferença só quando tem um aluno com deficiência, seja autista, seja cego, seja surdo, ou se tem uma pessoa racializada, ou se tem uma pessoa de povos originários. Então, a questão de pensar nas diferenças como uma coisa que está certa, que está ali, que é dado. E não só vou pensar em inclusão quando tem uma outra pessoa que não se encaixa na tá, você me entendeu, não sei falar a palavra. E outra coisa que também achei muito importante é que a gente não é só um sujeito cognitivo. A gente é um sujeito muito complexo. Heidegger fala que a gente é uma unidade, e essa unidade é subjetiva e que tem muitas aristas. A gente tem muita coisa que faz você ser pessoa. Então, não é só o seu cérebro que está operando quando você está aprendendo. Tem contextos, você falou do sujeito psicológico, mas também tem as emoções, tem as percepções, assim. A gente é uma unidade, a gente tem que enxergar a pessoa como pessoa e partir dali para falar de ensino e depois de ensino da matemática, o reconhecimento do aluno como um sujeito completo de potencialidades e que ele vai aprender de acordo com uma questão do contexto e de coisas que estão acontecendo na vida dele que não tem a ver só com o funcionamento do cérebro. Você não consegue ligar e desligar o cérebro dele. Assim, você faz um desenho e aí o cérebro dele vai... Não acontece assim, porque o cérebro não está isolado da vida, da vivência do aluno. E, por último, também você falou sobre a etnomatemática, e é verdade, sim, tratar a etnomatemática, mas a gente vai procurar sempre estar olhando, que eu li num texto que eu não vou lembrar qual, que a gente vai com os óculos da ocidentalidade. Está sempre procurando aquele sujeito ideal daquelas outras comunidades. E também você tem o óculos da matemática ocidental e vai validar a matemática desse outro grupo, porque parece com a nossa matemática. Então, é matemática porque parece com a matemática ocidental. As outras práticas, a gente nem enxerga muito, porque o tempo todo estamos validando, estamos medindo com a régula da matemática ocidental para entender, entre aspas, a matemática das outras comunidades. Era isso, amei muito, porque vocês falaram de muita coisa que eu acredito e que é muito difícil falar porque é complexo, sobretudo por esse entendimento que a gente não tem sobre o que é inclusão. Agradeço muito a oportunidade, amei escutar você falar. Era isso, obrigada. Obrigada. Professor João, fique à vontade. Ali nem sei se nós temos tempo, mas é só para agradecer, Clélia. Assim, acho que a gente pode ouvir várias vezes que a gente cria esse processo de reflexão, né? Eu vou até permitir para utilizar essa última fala, essa última escrita do Paulo Freire na minha apresentação amanhã, porque eu acho que esse ensinar a reflexão crítica mesmo, né? Isso que a gente ensina, eu acho que mesmo quando utiliza tecnologia, essa formação crítica, de forma que eu vou utilizar para auxiliar, né? Que a gente nunca utiliza a mesma questão para a mesma turma, então são momentos diferentes. Então, parabéns aí pela fala. Acho que o Fábio também, parabéns pela questão, acho que falou muito bem. Questão das legislações, eu tenho um aluno de mestrado que defendeu este ano, que fez um website com todas essas legislações para o uso da educação inclusiva, como utilizar e quais são essas leis que estão vigorando, ficou bem legal, então fica essa articulação. Porque ela está em constante alteração, né? Você vai fazendo esse... E daí o professor, qual lei que eu utilizo? O pai, qual lei que eu vou me amparar, né? E a Gisela, muito parabéns aí pelo trabalho. A gente tem aqui o laboratório aqui da Univale, que eu estou fazendo pós-doc.
é muito próximo com a professora Márcia, então acho que a Márcia teve o mês passado aqui, porque a gente tem projeto em comum, então gosto bastante também da fala da professora Márcia, então de parabéns aí pela mesa, novamente, veio sempre a contribuir, né? Sempre esse processo de reflexão é muito importante para nós, aí. Parabéns a todos. Obrigada, João. Obrigada. Só um Pessoal, comentário, né? Essas relações a gente também tem visto, né? Também já fizemos essa relação, João, de colocar as legislações numa ordem cronológica e tal, mas ainda, infelizmente, a gente fala, tem muita legislação falando do direito de estar, mas eu acho que da questão do direito, das obrigações e tal, mas o da formação, principalmente a inicial, é praticamente inexistente. Eu também só queria completar, que eu acho que a Karen, ela compreendeu bem o que eu estava querendo dizer. Quando eu falo sujeito, talvez eu não tenha dado o nome adequado, mas eu estou falando sujeito psicológico, eu estou pensando naquele que leva em consideração as idiosincrasias de cada um. Quer dizer, a gente não tem como mais, a gente tem que voltar para isso. A saída para o ensino de matemática, na minha proposta, é olhar para as diferenças. Começar olhando para as diferenças, pensa aquela coisa de fazer planejamento no início, antes de começar as aulas, sem ter visto os seus alunos, isso não funciona. Você pode ter uma coisa muito genérica ali, mas depois você tem que olhar o que você tem na sala de aula, tem que pensar naquele mais difícil. Pensa, primeiro eu vou atender esse carinha aí, e depois a gente vai seguindo adiante. O DUA dá, sim, realmente dicas, né? Dá muitas dicas para isso. Mas o mais importante, gente, é estar disponível, né? É ter vontade de fazer. Eu quero agradecer a chance de estar aqui do lado de Fábio, de Gisela e de vocês todos. Eu também quero agradecer ao convite, né, do pessoal da organização, a Marli, a Gabriela, estendo o agradecimento, né, por reconhecerem e respeitarem o nosso trabalho e nos oportunizar a estar aqui aprendendo também, acima de tudo, né, e a parceria com a Clélia e com a Gisela hoje. A Rayane que está perguntando uma coisa, Rayane, esses suportes deveria sim, se você for buscar na lei, existe o apoio, mas a gente tem muita coisa no nosso país que a falta está previsto, uma coisa é estar previsto, outra coisa é você ferir aquilo. Agora, está previsto e você não oferta, né, há uma omissão, porque você não tem condições, é complicado, você tem que entrar, tem que ir atrás, tem que recorrer à lei, tá? Porque senão não acontece. Eu acho que falta para nós uma espécie de tribunal constitucional, que é quando as coisas não são feridas, não são desrespeitadas, mas são omitidas. E aí, essa omissão que a gente tem que pensar em criminalizar também. certo, perfeito essa fala, Clélia, porque a pergunta, quando eu fiz, né, eu direcionei ela, é justamente, existem as políticas públicas, né, existem os documentos que orientam o que é direito do aluno, né, o que é direito dessas pessoas, as vozes que estão na educação inclusiva, mas elas não são implementadas efetivamente, né, então esse é um grande problema que nós temos aqui no Paraná, né, a gente sabe da realidade da sala de aula. Então, era nesse sentido a fala. O Estado do Paraná tem implementado essas políticas públicas de educação inclusiva ou não, né? Em que medida que isso tem sido atendido? A gente tem visto que não tem sido atendido em sua maioria, né? É um grande problema que a gente tem, um grande desafio. Eu finalizo, então, eu agradeço a oportunidade de aprendizagem com vocês aqui hoje, né? Mais um pouquinho falando sobre a educação inclusiva. Agradeço a professora Clélia, a professora Gisela e ao Fábio por compartilharem conosco essas reflexões, tá certo? E aí, a Gisela que fala ainda, né? Passar a fala para ela e a gente depois encerra, então, agradecendo a todos os participantes aí da nossa mesa hoje, tá certo? Gisela, fica à vontade.
Sim, Obrigada. Você me ouve? sim, Gisela. A Você gente me te ouve, A Gisela. internet está meio lugar. Então, desculpa aí que eu fiquei meio andando e tal, mas é que eu vou dar aula 1 hora, então, mas tem que pegar o bonde de almoço, senão retorno almoça, tá? Mas, assim, o prazer de ter estado com vocês agora, esse fim de manhã, foi incrível, apesar dos mil. Clélia e Fábio são parceiros. Espero a cervejinha aí no próximo encontro, hein? Tem que ser presencial, por favor, né? Tá bom? Obrigada pelos comentários e a gente está sempre à disposição. Qualquer coisa, bate-papo, conversa, orientação, qualquer coisa, tá? Tamo junto. Tá Ano bom? que vem, Vitória, no terceiro ENEMI. Já estão marcando a cervejinha, tá certo. Obrigada a todos, então. Um bom fim de semana, um bom almoço a todos. Obrigada, pessoal. Tudo de bom.